Shalom Aleichem, que a bênção do Santo de Israel, a sua misericórdia, a sua benevolência possa vos alcançar nesta noite, amém? Já fizemos uma parte importante, nós já glorificamos, nós já bendizemos, nós já ofertamos. São oportunidades que você vai tendo no decorrer do trâmite do culto. Deus, o Eterno, Ele é detalhista. Eu às vezes dou uma passada de olho nas redes sociais e eu vejo quão prazerosos são os vossos passeios, as curtições. Eu vejo o empenho de todos para com o eu. E eu creio que Deus também vê. Será que empenhamos com o mesmo afinco, força, vigor para servi-lo? Será que a gente chega em casa correndo contra o relógio para servir a Ele da mesma forma que a gente faz para as nossas atividades cotidianas, nossos prazeres do dia a dia, nosso trabalho? Faça uma introspectiva. Eu não estou aqui como teu julgador, eu estou aqui como um mestre para te ensinar. Então nós vamos nos concentrar, porque resta-nos apenas uns 45 minutos para adorar o Eterno. E Ele vai nos dar uma semana toda de saúde, de paz, eu creio. Uma semana inteira de vitórias, de portas abertas, de restaurações, de curas. Curas de saúde, curas da alma. E nós temos somente mais esses 45 minutos para adorá-lo. Tinha que ser o inverso. Nós tínhamos que ter a semana inteira para servi-lo e somente 45 minutos para trabalhar. É assim que o Eterno nos criou. Quando Ele criou o Éden, o Gan Éden, onde o nosso patriarca Adão habitou, Ele fez para que tudo o adorasse, e não para que fosse o contrário. Então hoje nós o adoramos com o que resta, com o que sobra, alguns minutos que sobram. E o pouquinho que sobra é aquele pouquinho que você está cansado, estressado, com sono, arrebentado, e você já não está com gás mais para nada. É isso, é o que sobra para Deus. Então revigora o teu ser aí, acorda. Vamos estudar um pouquinho sobre um dos personagens que eu mais admiro nas Escrituras. Em parte ele é polêmico, em partes muitas pessoas não o entendem. O nome dele é Iov. Foi aportuguesado o nome dele como Jó. Mas ele nunca se chamou Jó. Ele se chama Iov. Esse homem tem uma história peculiar. Essa história, ela não foi escrita por acaso. E se alguém por acaso me questionasse nesse momento e dissesse para mim, Iov existiu? Até os rabinos brigam para saber isso. Mas um rabino muito sábio disse, provavelmente sim. Porque os detalhes da história de Iov são tão perfeitos que está narrando da vida de um ser humano. E se alguém me questionasse, esse homem é gentil ou é um judeu?
Os rabinos também discutem se ele é um gentil ou se ele é um goi. Se ele é um goi ou se ele é um judeu. Um Yud. Mas é bem provável que Iov é um goi, é um gentil. Então vamos entender um pouco mais, vamos ver o que o Eterno tem, através de alguns versículos, dentro das Escrituras, que pode servir de exemplo para nossas vidas. Que você possa levantar da sua cadeira hoje, ao término dessa reunião, com a mente mais aberta, compreendendo mais o teu Criador. Então vamos usar esse personagem, Iov, para ver se o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, vem nos lapidar nessa noite. Amém? Então nós vamos trabalhar somente no livro de Iov, e eu coloquei um subtítulo: Sofre o justo? Por acaso sofre o justo? Vamos ver? Vou te dar algumas dicas interessantíssimas do livro de Iov, de Jó. Olha lá. Iov tinha 4 amigos. Um deles se chamava Elifaz. Esse é o Teimani, é de uma região. Aqui, quando diz Bildad, o Shuíta, é a região, a família, a origem dele. Temos o outro amigo que é o Tisofar, que é o Naamati. E nós temos um outro amigo que tem um detalhe peculiar nesse amigo, chamado Elihu, ou Buzi. E este, eu já coloquei no fim da lista, porque também no comentário, e em todo o diálogo, em todo o trâmite, ele é o último a falar. No Talmud, na lei oral judaica, aquela lei que Hashem descia no jardim para ensinar Adão, porque ninguém sabe, ninguém nunca perguntou por que Deus descia na virada do dia. Para fazer o quê? Passear no jardim? Ele descia para ensinar Adão a lei, a Torá oral, o Talmud. Então lá no Talmud, Bavá, Batrá, 15a, 15b, os sábios do Talmud dizem que Iov era contemporâneo de Moshe, Isaac e Yaakov. Iov é um dos 3 conselheiros de Faraó. Coisas que você nunca ouviu na sua vida. O que é ser contemporâneo? Ensinaram para você que o primeiro livro escrito na Bíblia foi Gênesis, Bereshit. Já vamos corrigir essa falha teológica. O primeiro livro escrito da Bíblia se chama Iov. Não tinha nenhum livro escrito ainda quando se escreveu Iov. O livro de Jó foi escrito quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Moshe, vendo o povo naquela pressão do Egito, na pressão da escravidão, Moshe vendo seus irmãos passarem por aquilo, e eles sendo irmãos dos judeus, morando, habitando no palácio de Faraó, ele via o quanto seus irmãos estavam sofrendo a 50 graus de temperatura, tomando chibatadas e montando as pirâmides egípcias. Então Moshe, no ápice desse sofrimento do povo no cativeiro dos 400 anos no Egito, Moshe escreve um livro, e esse livro se chama Iov. E ele começa a passar as cópias para os seus irmãos, para que eles pudessem ler e amenizar o seu sofrimento. Isso é lindo. Isso com meus 54 anos de nascido na igreja, nunca ninguém me explicou esses detalhes. Então veja só, Faraó tinha 3 conselheiros.
E concernente a liberar o povo do Egito, um dos conselheiros que foi consultado por Faraó foi Iov. Olha que coisa tremenda, que coisa interessante isso, ok? Obrigado. Foi encontrado no ano de 1956 uns pergaminhos datados de 150 antes da Era Comum, na caverna 11 do deserto de Qumran. Foram encontrados muitos potes com pergaminhos, com os pergaminhos de Yeshayahu, do livro de Isaías. Mas junto com os pergaminhos estavam o Targum de Iov, o livro, os pergaminhos de Jó. Isso é lindo e é bom nós entendermos, porque você às vezes frequenta a igreja a vida toda, mas não entende nada de nada, não sabe procedimentos, de onde veio, como foi, por que foi. Mas vamos em frente. Iov, o escritor, eu já te expliquei quem é, Moshe Rabbeinu, nosso pai Moisés, que escreveu. Qual que é o foco do livro? Olha que lindo. Tem horas que você precisa sentar na tua casa e começar a ler Iov. O foco do livro é expor um dos fenômenos mais desconcertantes da experiência humana: a aparente falta de justiça. Quantas vezes na sua vida você já falou essa frase aqui, não é justo? Quantas vezes você já falou essa frase na sua vida? Não é justo. O que aconteceu comigo não é justo. O que eu vejo acontecendo com crianças lá na Síria não é justo. O que eu vejo acontecendo com crianças no Nordeste, na África, não é justo. O que está acontecendo comigo hoje não é justo. Esse livro veio para aparar as arestas desse comentário, que não é agradável, é eterno. Iov era um homem extremamente justo e que é atingido por um sofrimento terrível, aparentemente sem motivo. Então, às vezes você está sofrendo no dia a dia e você começa a se procurar, começa a vasculhar dentro de você, começa a fazer uma introspectiva. Por que eu estou sofrendo? Eu não fiz para merecer tanto. Esse é o intuito do livro de Iov, esclarecer esse detalhe. Objetivo? A fonte de consolo da escravidão egípcia. Um detalhe que talvez você nunca tenha se atentado. Isso tudo são estudos de um rabino muito famoso, que é o Rabi Malbim, muito sábio, e eu achei muito sensata essa colocação. Eu disse que ele tinha 4 amigos, mas também passou por 4 provações. Às vezes você passa por uma e já não está suportando. As 4 provações de Iov foram: a primeira, a pilhagem de bois e jumentos. Ninguém tinha mais bois e mais jumentos do que esse homem. E de repente, veio ladrões subitamente e pilharam, roubaram os seus bois e os seus jumentos. Na sequência, antes mesmo dele se conscientizar, de cair a ficha, vamos usar esse termo, aconteceu a segunda grande provação: a morte de todos os rebanhos, de ovelhas, cabras, e os capatazes que cuidavam das ovelhas também foram mortos. Na sequência, veio a pilhagem dos camelos. Imagina quanto custava um camelo naquela época. Ele tinha maior rebanho de camelos naquela época. E a morte dos servos que cuidavam desses camelos. E a pior que eu vejo de todas foi a 4ª provação, que ele tinha
seus filhos e suas filhas. E os meninos gostavam muito de festas. E nesse dia os filhos homens tinham chamado as irmãs para uma festa, um banquete. E deu um vento e derrubou a casa. E os filhos ficaram soterrados. Mas aqui tem um parâmetro interessante que talvez você não tenha se apercebido. Depois de 4 provações severíssimas, você já ouviu falar que teve uma reunião nos céus e os filhos foram chamados para a reunião. Já não ouviram isso? O que talvez você não se atentou, que tem algo interessante aqui nas Escrituras, que você não deve ter se atentado. O inimigo tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, tentou 4 vezes contra a vida de Iov. 4. Cessou na 4ª. Houve um intervalo. Olha que coisa interessante. Está escrito lá em Iov, no capítulo 1, no versículo 6. Aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Hashem, no meio deles veio o adversário Satã. Era uma reunião dos filhos e Satã estava junto, porque ele não é um arqui-inimigo de Deus, ele é um filho, é um servo. Quem criou ele? Porque daqui a pouco vai ter uns dislikes aí, falou assim: nossa, o cidadão que está ministrando falou que Satã é filho de Deus. O inteligente, quem foi que criou Satã? Quem foi o criador dele? Estava tendo uma reunião com os filhos e ele foi na reunião. Sucedeu-se 4 provações severíssimas. Eu achava que era uma sequência, mas eu fui analisar o texto. Depois da 4ª provação, Satã não ficou satisfeito. Quando você vira a página da sua Bíblia, lá o capítulo 2 começa assim: veio outro dia. Estava Satã de novo na reunião dos filhos. Então ele não foi uma vez só, ele está em todas as reuniões. Ele estava na 2ª reunião. E na 2ª, Hashem olha para ele e fala: viu? Viu meu servo Jó? Eu vou trazer para os dias de hoje, porque você não tem camelo. Eu vou trazer para os dias de hoje, porque você não tem cabra. Eu vou trazer para os dias de hoje. O Senhor tirou a casa, o emprego, a família, os filhos, o salário, a moto, o carro, a empresa. Tirou tudo de você. Então o Eterno está dizendo assim para Satã: aquele que me serve, mesmo você tendo tirado tudo em 4 severas provações, ele permanece fiel. Aí Satã olha para o Eterno e diz o seguinte: testei ele com 4 testes, mas no pele por pele ele não passa. Eu vou traduzir para você. Enquanto eu toquei nos bens materiais, o homem permanece fiel ao Senhor. Mas o dia que eu tocar no corpo dele, ele te nega. O Senhor falou assim: ele já venceu as 4. Então tente o pele por pele. Eu vou abrir a exceção de mais uma prova. E Satã responde assim para Hashem: um homem dará tudo o que tem para salvar a tua vida. Imediatamente ele vem e desce e toca em Iov. E uma lepra profunda acomete, ataca Iov. E ele tem 4 amigos.
ele se prostra diante da casa dele, onde tinham cacos de telhas. Os 4 amigos chegam para ver a situação do seu amigo. Quando os 4 amigos chegam, veem que as feridas são tão profundas, são tão graves, a pele se desfazendo, arrancando pedaços, caindo pedaços. A situação é tão delicada que eles não encontram palavras para conversar e amenizar psicologicamente a dor de Iov. Sentam-se ao redor do seu amigo, e as Escrituras nos narram que ficaram os 4 olhando para Iov. Iov manteve-se em silêncio por 7 dias e 7 noites. E ninguém teve a coragem de abrir a boca para dar uma palavra de conforto para Iov. 7 dias e 7 noites. Então começa assim o livro no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iov. Esse homem era irrepreensível e reto. Ele temia a Deus e se afastava do mal. Agora, quando ele abre a boca, ele começa a falar sem parar. Aí entra a questão do crente. Quando ele é submetido à prova, ele reclama para a tia, para o tio, para o roche, para o bispo, para o pastor, para o apóstolo, para o padre. Ele reclama para a mãe, para o namorado, para o noivo, para a madrinha, para a cunhada, para a vizinha. Então ele começou a falar. Eu quero que nós possamos agora, nesse momento, observar alguns versículos em que Iov falou. O que ele falou, o conteúdo é tão grande que eu não vou poder abordar. Mas eu quero mostrar para vocês o efeito dos 4 amigos. Vamos ver o que trouxe de efeito na vida de Iov, esses 4 amigos. Então lá em Iov, capítulo 4, versículo 1 está escrito: o primeiro amigo a abrir a boca, falou algumas verdades para Iov. E o primeiro amigo, chamado Elifaz, disse o seguinte: então Elifaz, o Teimani, falou: agora, porém, que o mal vem a você, você está impaciente? Quando é você o atingido, você fica em choque? O temor a Deus não é a sua segurança? E a integridade de seus caminhos, a sua esperança? Escute o que esse homem falou. Enquanto você aconselhava as pessoas que se elas forem submetidas a alguma prova, estava fácil. Você que já aconselhou seu amigo, seu irmão, você já deu conselho na sua casa? Já deu conselho para um irmão aqui da Beit? Já? Enquanto você deu conselho, estava fácil. Você aconselhou muita gente já. Mas o amigo de Iov está dizendo o seguinte: espera aí, aconselhar os outros é muito fácil. Mas agora, porém, que o mal veio a você, quando você está sendo testado, você perde a paciência? Que crente é você? Que conselheiro é você? Que desaba com tanta rapidez? Porque quando é com os outros é mais fácil. Você está sendo impaciente quando você é o atingido? Você fica em choque quando é com você? Mantenha teu prumo, mantenha teu alinhamento. Assim como você deu tantos conselhos para as pessoas se acalmarem, seja exemplo.
Porque de nada adianta você falar para os outros serem, se você nunca foi. Forte, hein? Muito fácil você pregar santidade e não ser santo. Muito fácil você pregar a Bíblia e não viver Bíblia. Muito fácil você falar que é um messiânico, que é um crente, que é um evangélico, mas nunca foi. Esse é o primeiro amigo, ele faz. Por isso que eu comecei aqui numa unção do Rua, e eu disse, com a mesma ênfase que você faz as coisas que você faz, os seus prazeres, você serve a Deus? Com a mesma ênfase que você trabalha, você serve ao Senhor? Então ele faz, está dizendo aqui, com o mesmo vigor e ânimo que você aconselha o que está sendo mal sucedido. Se você for mal sucedido, você vai glorificar a Deus? Ele faz. Ele nunca abandonou a sua crença de que o destino do homem é resultado da justiça. Ele faz, acreditava que a justiça de Deus, ela viria ao seu tempo. Então, aparentemente, Iov era injustiçado. Ele faz, ele diz o seguinte, de que não conhecemos todas as deficiências pelos quais somos punidos, nem a maneira como incorremos na punição por eles. Eu ensino aqui em cima desse altar o conceito de ele faz. Grande parte dos nossos sofrimentos incorrem por causa da nossa maneira péssima de servir a Hashem. Qualquer coisa tira você da igreja. Você não frequenta a igreja porque pelo ar, pelo clima, pelo vizinho. Você não gostou de uma palavra para você já não vai no próximo culto. Você vai quando quer, quando dá, quando pode. É uma geração muito doente de crentes, muito fraca, muito frágil, muito casquinha de ovo, pisou, quebrou, encostou, partiu. Se pegar sem cuidado, fragmenta nas mãos. É essa geração que nós estamos vivendo. E ele está dizendo aqui, ó, vocês não têm noção no que incorremos, nas punições que nós incorremos. Nós temos essa geração doente, essa geração de crentes doentes, porque o fervor, o amor, a constância, a perseverança, a paixão pelas Escrituras não tem o mesmo valor que tinha 20, 30, 50, 80 anos atrás. Baixamos muito a nossa qualidade de adoradores. Se não tiver um atrativo, as pessoas não estão indo nas igrejas. Se não tiver algo que seja cômodo, elas não estão procurando a Deus. Eu até admiro. Estamos de casa cheia hoje, uma bênção. Uma casa dessa, que fala a palavra rasgado, sem trava na língua. Vamos conhecer um pouco mais? Tem um segundo amigo de Iov. O nome dele é Bildad, o Sushi. Falou depois disso. E ele disse o seguinte para Iov: até quando você continuar lá falando assim? Você já tomou 10 capítulos aí da Bíblia. Você não para de falar. Você fala o tempo todo. Reclama o tempo todo. Você fala o tempo todo. Por acaso Deus erra em seus julgamentos? Algum de vocês que estão aqui nessa noite está padecendo em vão? Alguém que está aqui nessa noite está sofrendo porque Deus não sabe julgar? Hã? Você acha que você está passando alguma dificuldade na sua vida porque Deus não sabe ser um justo juiz? Olha o que fala Bildad. Se você passa o que passa, pode ter certeza que na retaguarda daquilo que você está passando,
existe um justo juiz. Até quando você vai continuar falando? Você já viu gente que quando é submetida a um juízo de Deus, ele fala, ele te liga, ele fica no telefone 2 horas e ele não para. Shaddai perverte a justiça? Ainda que seu princípio tenha sido pequeno. Olha o que ele está dizendo. Iov, ainda que seu princípio tenha sido pequeno, o seu final será grandioso. Para de reclamar. Para de murmurar, Iov. Para. Porque você está vendo uma pequenez no seu início. O sofrimento está muito grande. Mas o seu final será grandioso. Olha que esperança. Um homem vendo o outro apodrecendo em vida, partes do corpo caindo, pedaços de pele caindo, podre. Ele diz: o final será grandioso. Olha, Bildad defende a questão da teoria da recompensa. Uma teoria linda essa. Essa teoria da recompensa está registrada no 5º livro da Bíblia, em Devarim, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes os seus mandamentos e os seus mitzvots, eu vos colocarei acima de todas as nações da terra. Essa é a teoria da recompensa. Que ele, se ele é inocente e sem pecado, seus terríveis infortúnios serão a fonte de grande recompensa e bênção. Se por acaso você não deve nada, você acha que você é justo, você se julga justo, você tem certeza que você é justo, e você está passando por alguma prova, o amigo Bildad diz o seguinte: se você não deve, fique em paz, porque assim que passar por essa peleja, o final será muito maior do que o começo. Ainda que seja uma peleja, mas a sua prova tem um fundamento. Porque se Deus não falha na sua justiça, por acaso ele vai perverter a justiça? Por acaso ele erra no julgamento? Fique em paz, alguma coisa tem aí. Mas se contente com o final, que vai ser maior que o começo. Ah, que bom se nós tivéssemos um Elifaz, um Bildad. Mas a geração de crentes que nós temos são de Lashon Hará, que vive falando mal e querendo ver a desgraça alheia. Mas vamos continuar. Vamos para o terceiro amigo e penúltimo. Tisofar, o Naamati. Ele disse: toda essa torrente de palavras não terá resposta? Há quanto tempo você está aí, meu querido? Há 7 dias e 7 noites nós esperamos você começar a abrir a boca. E depois de 7 dias e 7 noites você começou a falar sem parar? Será que isso tudo que você falou até agora não vai ter uma resposta? Falar muito? Você falar muito? Soltar tudo para fora? Faz você ter razão? Por acaso você diz: estou puro aos teus olhos? Entenda que Deus está dando a você menos do que a sua culpa merece. O que você escolhe no dia a dia é bem menos do que a culpa de vocês merecem. Se vocês acham que estão sendo afligidos, é bem menos do que a culpa de vocês merecem. Isso aqui é forte, hein? Eu vou traduzir em outras palavras, porque eu acho que não ficou muito claro. Se Deus fosse cobrar de você toda a porcaria que você faz, você já tinha sido extinto dessa terra. Ficou mais bonitinho? Olha que palavra de amor linda. Porque o crente ele é ruim com força. O satanista adora Rassatã com amor, com cronômetro, com hora. Se for fazer uma festa satânica, eles investem tudo que eles podem, doam tudo que podem. Qualquer coisa que você vai fazer para Deus, você tem que ficar implorando para as pessoas cooperarem.
50 bloquinhos de pizza, pegaram 10. Mas se fosse para as trevas, tinha que ter feito uns 400 blocos. Essa geração que você está vivendo, uma geração mesquinha, avarenta, miserável. A verdade, ela dói. Pode ter certeza que tudo que nós passamos é bem menos do que a nossa culpa merece. Não briga comigo não, briga com o Hashem. Quem escreveu a Bíblia não fui eu. Quem escreveu foi ele. Briga com ele, ó. Chega na sua casa lá, sapateia lá. Sai andando de joelho lá, sapateia lá, grita, descabela lá. Tzoar, ele tinha o seguinte pensamento: a vontade divina prevalece. Você não pode perguntar para o Eterno: por que tu fez isso comigo? Ou por que tu ainda não fez? Por que ainda não me deste a minha casa? Por que não me deste ainda o meu carro? Por que ainda não me deste o meu sonho? Ou por que tiraste de mim isso ou aquilo? Tzofar, ele diz: você não pode questionar o teu Criador. Você não é ninguém para perguntar para o teu Criador o que ele faz, ou vai fazer, ou deixou de fazer. Olha que conceito. Aí você aprende por aí em algumas denominações que você tem o direito de determinar. É isso que me irrita. Essa mentira, essa farsa que me irrita. Determina a bênção, determina o que? Neblina. O povo não passa de um vento. Ninguém determina nada para o Criador. Nada. Vamos viver a verdade. Vamos congregar em igrejas que falam a verdade. Vamos parar com essa mesquinhez, com essa frescura politicamente correta. Frescura. Se estão submetidos a juízo, é porque pecaram. Eu sofro porque eu peco. Essa semana foi difícil. Mas vê seu abre aí o Facebook, abre as redes sociais, vê quantas fotos tem minha aí, vê quantos lamentos tem meu aí, vê quantos choros tem meu aí nas redes sociais. Eu quero que alguém levante a mão aqui e diga: o Roche me ligou essa semana pedindo uma oração. Vai, fala para mim. Se eu estou em juízo, é porque eu fiz alguma coisa e eu tenho que entrar nesse juízo. E não te interessa. Quem tem que cumprir sou eu. Então quando você lê Iov, aqui fala umas verdades para nós. É uma característica de lapidação de um crente. Vamos partir para o último. O nome dele é Elihu. Elihu entra nos últimos capítulos do livro. Olha o que diz a voz de um homem que foi usado por Deus. Eu chamei Elihu de o porta-voz de Hashem. Eu coloquei esse título nele por minha conta. E ele, nas palavras finais, ele diz assim: você está tão convencido que é justo, a ponto de dizer que sou mais justo que Deus, sou perfeito. Pois você pergunta: que vantagem tem? O que eu ganho de ser crente? Tem gente aqui que já fez essa pergunta. Que vantagem tem? O que eu ganho de servir a Deus? Que vantagem tem nisso?
Olha o que diz Elihu. Ei, olha lá, que vantagem tem o que eu ganho por não pecar? Olhe para o céu e veja. Olha isso aqui. Olha o que diz esse rapaz. Se você sair de fora agora e olhar para os céus, você vai ver as estrelas? Provavelmente que o céu está limpo. Amém? Se você pecar, você vai atingir as estrelas? Não? Não? O seu pecado vai atingir as estrelas? Vai mudá-las de lugar? Vai mudar a cor da estrela, irmão? Nossa, como está difícil. Bomba oxigênio no cérebro aí. Elihu diz o seguinte: tudo que você faz atinge o seu próximo. Quando você não vem na igreja, além de você não vir, você ainda não traz um companheiro com você. Além de você não vir, você ainda serve de exemplo para os outros que você não tem compromisso. Quando você fala mal de alguém, pecou você, pecou a pessoa que ouviu, e pecou a pessoa ao qual você falou dele, porque até ele paga. Elihu está dizendo o seguinte: o que ganho por não pecar? Olhe para os céus e veja. Observe os céus acima de você. Se você pecar, como ferirão? Se os seus crimes foram muitos, como o afetarão? Como que você vai afetar os céus? Está numa outra dimensão. Tudo que você faz de bom aqui na terra, os seus irmãos vão desfrutar do seu bem. Mas tudo que você plantar de ruim, os seus irmãos também sofrerão a penalidade. Porque nós somos um para com o outro. Eu aprendi nas igrejas evangélicas que a salvação é individual. Mas ela não é individual, ela é coletiva. Eu tenho que me preocupar com o meu próximo. Se eu ver que ele está caindo no Lashon Hará, falando mal da vida alheia, eu tenho que aconselhá-lo a sair desse abismo. Se eu vejo que ele está entrando na mentira, eu tenho que aconselhá-lo a sair desse pecado. Se eu vejo que ele está entrando na mornidão, num sono espiritual, eu tenho que buscar ele. E se você pegar aqui o resumo, como eu vou chegar em alguém que não está indo na igreja se nem eu estou indo? Se eu chegar e exortar um amigo e disser para ele: amigo, há dias que eu não te vejo no culto, e ele olha para você e diz: interessante, mas eu também ouvi que você não está indo. Elihu está dizendo o seguinte: a sua santidade tem que interferir, tem que fazer diferença na vida do seu próximo. O seu comportamento para com Deus tem que fazer mudança na vida do teu próximo. O seu viver no dia a dia tem que comover o seu próximo. Alguém olha para você e fala: puxa vida, eu queria servir a Hashem igual você. Ter o temor e o amor que você tem por esse Deus, como você tem. Você tem que contaminar. Então esse porta-voz de Deus está dizendo: você precisa afetar os outros. Você precisa afetar os outros com a sua justiça, com o seu temor a Deus. Então não se convença que você é plenamente justo. Não se convença que você é mais justo que Deus. E tenha certeza que o que ele disse aqui, pois você pergunta: que vantagem tem que o que eu ganho em não pecar? Eu poderia dizer com toda a propriedade, na sabedoria divina, que muitos de vocês só estão vivos aqui até hoje, que pararam muito de pecar.
se vocês continuassem lá, naquela vida depravada do mundo, na droga, na bebida, na prostituição, muitos de vocês já teriam partido dessa terra. Então a resposta para essa pergunta, para esse comentário de Elihu para Iov é: eu tenho alguma vantagem em não pecar? Eu sou prova viva disso. Roche Marco Antônio. Se eu não tivesse saído do lamaçal de pecado que eu vivia, eu jamais teria contemplado com meus olhos essa Beit Shalom. E eu creio que muitos de vocês que estão aqui já frequentaram biqueiras, tráfico, crime, prostituição, e só estão sentados aqui nessa noite, ouvindo uma palavra do livro de Iov, porque você entendeu que o não pecar mais geraria mudanças na sua vida. E o não pecar gerou em você vida. E é por isso que vocês estão vivos aqui hoje, em nome de Yeshua HaMashiach. É lindo, não é? Você já pensou se você tivesse esses 4 amigos? Eles iam falar uma verdade para você. Mas em contrapartida, a pancada foi tão violenta, os 4 amigos falaram tanta verdade, que Iov termina o livro dele assim, eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos, mas enquanto tu não tiraste de mim os camelos, os carneiros, as cabras, os bois, não tiraste de mim os meus filhos homens, minhas filhas mulheres, enquanto não tiraste de mim todo o meu patrimônio, eu tinha somente ouvido falar de ti. Quando o Eterno restaura a saúde de Iov, ele responde assim, lá no versículo 16, depois disso, depois de 42 capítulos, ele diz assim, a palavra diz assim, depois de tudo isso, de todas as perdas, Deus começou uma nova vida com Iov. Ei, você pode estar se perguntando, mas eu já estou com 30 anos, eu não consegui adquirir um lote, eu não consegui construir a minha casa, eu não consegui comprar o meu carro. Mas Deus levou Iov ao pó da terra, voltou a zero. Depois disso, quando o Eterno levanta Iov do pó da terra, sara as suas feridas, deu a ele tempo suficiente para que nascesse novamente outros 7 filhos homens, outras 3 filhas mulheres, e muito maior quantidade de gados e camelos. E aí o Senhor vem com uma recompensa múltipla. Olha, você passou por 4 provações, eu coloquei 4 amigos para te aconselhar, a peleja não foi fácil, mas eu vou permitir que você veja mais 4 gerações da sua nova vida. Você vai ver os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos e os seus tataranetos, porque eu vou te sustentar em vida e com saúde e riqueza, porque eu vou te compensar por tudo que você passou até hoje. Então a palavra de Iov para nossos dias é: ainda que a peleja seja difícil, ainda que a prova seja dura, ainda que a palavra venha a nos entrar lá na alma, lá no âmago, a palavra de Hashem é muito maior. E o Senhor diz através de Iov: o teu final será muito maior do que o teu começo. Tu não viu ainda o que eu vou te dar e o que eu vou fazer para ti, porque aquilo que você já viu e o que contemplou até hoje é muito pequeno perto daquilo que eu ainda levantarei na tua vida, se tu reconheceres que Deus é Deus e que Ele é santo e que você é muito pequeno perto dele. Amém? Não é lindo? Então nós terminamos. Depois disso, Iov viveu 140 anos
Depois disso, Iov viveu 140 anos, tempo suficiente para... Alguém fala ver em hebraico aí para mim? Ninguém sabe o que é ver em hebraico? Re. Qual foi a ministração da semana passada? Re. Veja. Muitos de vocês já estão contemplando a bênção na vida de vocês. Muitos de vocês já estão contemplando a saúde na vida de vocês. Muitos de vocês já estão contemplando a felicidade. Muitos de vocês já estão sentindo o gosto de pisar na Nova Jerusalém. Porque você já está no caminho que está sendo conduzido por Hashem para a vida eterna. A palavra é dura. Difícil de nós mastigarmos, engolirmos, digerirmos, é difícil. Mas não existe facilidade para escapar por tua vida. Amém? Que as bênçãos do Deus de Israel, a misericórdia, o amor, a benevolência do Eterno, toda sorte de bênçãos, o perdão, que o Senhor venha tratar em nossos corações, em nossas mentes, fazer com que entendamos os seus projetos, com que nos coloquemos no lugar de Iov, e que ouçamos os conselhos dos 4 amigos, e que possamos entender a nossa pequenez, perto do Altíssimo, que vive e reina para todo sempre, e que Ele, na sua infinita misericórdia, derrame sobre cada um de vocês nessa noite, toda sorte de bênçãos, paz, uma semana de vitória, proteção para os teus filhos, para o teu lar, para o teu trabalho, para a tua saúde. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Amém, amém e amém. Amém?